Olá, crianças, tudo bem? Os indicadores sociais são o tema da nossa aula de hoje e eles vão servir para que a gente possa fazer uma análise socio e econômica de uma população. Para que a gente precisa desse tipo de análise? Ela serve para que a gente possa estabelecer quais são as necessidades maiores da população no momento e quais serão as necessidades dessa população no futuro. Os indicadores sociais, eles vão medir basicamente a riqueza da população, vão medir a saúde dessa população e também o nível de educação dela. A partir desses indicadores, é possível a gente estabelecer se essa população tem uma qualidade de vida boa ou não, e quais vão ser os recursos necessários para que essa população continue com uma vida adequada ou melhore a qualidade de vida se for necessário. Vamos pensar nos indicadores sociais como uma coleta de dados. Então, nós vamos avaliar a população e pesquisar o nível de educação que essa população tem. Vamos medir a riqueza dessa população e vamos medir a qualidade da saúde dela. Através desses três indicadores, a gente consegue determinar se essa população tem uma qualidade de vida boa ou não. Vamos começar falando da riqueza. Primeiramente, a gente tem que pensar na riqueza como um todo, na riqueza de todo o país. Isso a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. É como se fosse a soma de toda a riqueza produzida no país. Então, como é que a gente usa o PIB para analisar a riqueza da população? Nós pegamos a quantidade de pessoas que moram nesse país, quer dizer, o total da sua população, e a gente divide esse PIB, essa riqueza toda, pela sua população. Então, nós vamos obter com isso o PIB per capita. Per capita é uma expressão em latim que quer dizer por cabeça. Então, a gente divide a riqueza do país pela sua população e determina qual seria a riqueza de cada habitante. O número obtido pelo PIB per capita não é o suficiente para que a gente possa determinar a riqueza de um país. Por exemplo, quando eu pego o PIB de 2015 do Brasil e divido pela população, eu vou obter uma riqueza anual de R$ 29.323 por habitante. E isso não é a realidade do brasileiro. O que a gente chega à conclusão? Que existe uma grande desigualdade de renda, não só no Brasil, como em todos os países que a gente qualifica como emergentes. Existe uma concentração de riqueza na mão de um grupo. Quando eu falo uma concentração de riqueza, é 1% da nossa população, ela concentra em suas mãos mais de 30% da riqueza brasileira, enquanto os outros 99% ficam com o restante. Mas essa situação é ainda pior em algumas regiões brasileiras, onde nós temos uma grande parte da população vivendo abaixo da linha da pobreza, quer dizer, com menos de R$ 5 por dia. Quando falamos de linha da pobreza, é um termo que a gente utiliza para descrever quando o nível de renda da pessoa não é suficiente para que ela obtenha os recursos necessários para ela viver. Então, ela não tem recursos necessários para ter uma moradia adequada, para adquirir bens e serviços, para se alimentar. Fora a riqueza, nós vamos analisar mais dois indicadores sociais relacionados à, à qualidade de vida da população. Um deles é a educação. Quanto mais instruída uma população, quanto mais educada uma população, essa população vai ter acesso a um mercado de trabalho melhor, a um mercado de trabalho que vai favorecer ela, um mercado de trabalho que vai fornecer melhores salários.
E também essa população, quanto mais educada, mais ela cuida de si mesmo, da família e do país. Então, tende a ser um país melhor e uma condição de vida melhor para populações com um alto nível educacional. Nós vamos observar vamos analisar dois níveis quando a gente fala de educação como indicador social. Um deles é a taxa de analfabetismo. O ideal é que a taxa de analfabetismo de qualquer país seja zero. Tá? Acesso a ler e escrever é primordial para qualquer pessoa. Mas quanto maior essa taxa de analfabetismo, pior é a qualidade de vida dessa população. Outro índice que a gente também avalia é os níveis de educação. É que porcentagem da população concluiu o ensino fundamental, que parte dessa população concluiu o ensino médio e que parte dessa população concluiu um ensino superior ou pós-graduações. A gente também vai dividir esses níveis na questão regional e na questão étnica também. Quando eu falo de longevidade em indicador social, é um termo muito mais amplo do que às vezes a gente pensa. Quando eu falo de longevidade, eu estou falando de expectativa de vida, eu estou falando de quanto eu espero que aquela pessoa viva se as condições do país se permanecerem as que estavam no momento do seu nascimento. Isso é expectativa de vida. Só que para essa pessoa viver cada vez mais, ela precisa de saneamento básico, ela precisa de atendimento hospitalar adequado, ela precisa de alimentação adequada, ela precisa de remédios, acesso à medicação. Então, quando longevidade, ele representa tudo que tem a ver com a saúde de uma população, que vai desde o primordial, que é ter água encanada e esgoto tratado, tá? Acesso a alimentos, acesso à medicação, até acesso a remédios muito mais desenvolvidos ou novas técnicas de saúde ou novas máquinas que possam revelar doenças cada vez mais precocemente, fazendo com que os tratamentos sejam muito mais eficazes. Ao analisar esses três dados, eu vou ter a oportunidade de fazer um cálculo, que é o cálculo do IDH. O IDH, gente, ele é determinado pela ONU e ele vai levar em consideração renda, saúde e educação da população, para a partir daí ele vai fazer uma tabela, um ranking dos países que têm o melhor índice de desenvolvimento humano, quer dizer, a melhor qualidade de vida para a população, para os países com pior qualidade de vida para a sua população, menor índice de desenvolvimento humano. O valor do IDH ele só vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida da população. Quanto mais próximo a 1, melhor a qualidade de vida da população. O Brasil, nas últimas décadas, vem evoluindo muito na questão do IDH, como você pode verificar nesse gráfico. O IDH brasileiro na década de 70 era pouco mais de 0,36 e hoje a gente quase duplicou esse número, chegando a quase 0,7. Isso faz com que o Brasil seja qualificado como um país com um IDH bom. Mas como eu já falei com vocês agora há pouco, esses números eles nem sempre vão refletir a realidade de todo o país. O Brasil, por exemplo, quando eu pego um mapa que mostra a proporção das pessoas abaixo da linha da pobreza, eu vou ver que nós temos muitos estados com uma população extremamente pobre e outros estados que têm uma qualidade de vida muito melhor. É como se dentro do Brasil nós tivéssemos mais de um país.